Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do Meus Novo, como você já sabe, né? Vitor Hugo Fernandes, o link fica aqui embaixo. Bom, pessoal, e hoje eu tô aqui para discutir sobre os casos, né? O caso de racismo que ocorreu agora em São Paulo e apareceu na reportagem do Jornal Nacional nessa última sexta-feira, né? O fato ocorreu em São Paulo, em que uma cozinheira que trabalhava no condomínio de luxo, no bairro de Jardins, né? Que é um bairro rico, um bairro de elite de São Paulo, em que essa cozinheira, saindo do trabalho, ela senta num banquinho, aguardando ali o seu ônibus, espera ali alguma coisa. Daqui a pouco passa uma moradora, e essa moradora simplesmente olha para ela, começa a atacar ela, xingar ela, e daqui a pouco começa um tom de agressão. Você vê um tom assim, né, de ameaça, não dá nem para saber exatamente o que você está falando, né, mas pelo tom e pela posição física, né, que a pessoa coloca ali, dá para deduzir o tom extremamente agressivo que a pessoa está falando, até pelo que vai ocorrer depois em seguida, né? E aí, pelos relatos da vítima, né, que é uma cozinheira, uma senhora negra, a agressora é branca, né, naturalmente, em bairros de elite, em sua imensa maioria, as pessoas são brancas. E essa senhora cozinheira, ela, né, argumenta, fala, olha, você não pode fazer isso é racismo, papapá. E a outra, com um tom assim, continuando extremamente agressivo. Num dado momento, essa mulher cozinheira, de uma forma extremamente inteligente, né, extremamente consciente, ela argumenta dizendo que não pode fazer isso e que diz que vai chamar a polícia. Nesse momento, a pessoa, a agressora, né, a racista, vai embora e tenta fugir do caso, quando a pessoa fala que vai chamar a polícia. Né? Afinal de contas, racismo é um crime inafiançável. Né? Se você tiver provas sobre isso, a pessoa vai presa, né? Aguardando o julgamento. E nesse momento a pessoa tenta fugir e aí a vítima, né, a cozinheira, vai lá e segura ela para ela não ir embora. E ela não agride a moradora, ela só segura para que ela não fuja da cena do crime, não fuja da polícia. Né? E aí, nesse momento que ela segura, a moradora agride a cozinheira com um soco, com joelhada, com isso, com aquilo. Uma série de agressões, uma cena absurda e horrível que só para quando o porteiro impede que tenha mais agressões. Né? Bom, esse caso ficou parado na polícia por 5 meses, né? A vítima, né, a cozinheira, pediu para a polícia as imagens e essa imagem foi ser cedida só agora. Esse processo ficou 5 meses parado, né? E só agora esse processo vai começar a dar agora que passou na mídia, agora que deu problema, né? O que mostra que o racismo é algo sistêmico, ou seja, não é de uma pessoa isolada, é algo estrutural na nossa sociedade, porque a própria polícia, de certo modo, ao fazer corpo mole para investigar um caso desse tipo, demonstra não ter muita importância em botar para frente um processo como esse. Afinal de contas, né, trata-se de uma pessoa pobre, uma pessoa negra, uma pessoa cozinheira. Agora, o que isso mostra pra gente? O que esse caso mostra pra gente? Eu acho que, um, o quanto que as nossas elites odeiam o próprio povo. Odeiam o povo pobre, particularmente os negros, né? Como se tem uma mentalidade escravocrata, onde você considera que um negro, né, alguém que está prestando um serviço, uma cozinheira, uma empregada doméstica, não pode se sentar no lugar, num banco que ela julga que é para os moradores. Ou seja, uma visão hierárquica, né? Essa coisa que você tem no Brasil. Você tem o elevador de serviço, você tem o elevador para morador. Para que em nenhum momento o morador vá entrar em contato com o serviçal, com o trabalhador, com o pobre que está ali prestando serviço para ele. É uma lógica escravocrata que a gente tem, onde os negros não se misturam com o branco, né? Faz de tudo para os ricos não se misturarem com os pobres. E geralmente, né, esses ricos são brancos, geralmente esses pobres, particularmente, né, trabalhadores domésticos, são negros. Se você reparar no Brasil, por exemplo, a cada 4 mulheres negras, uma é uma empregada doméstica, né? Que são cozinheiras, diaristas, babás, etc., que são trabalhadores domésticos. Os apartamentos da classe média, principalmente da classe alta no Brasil, já são feitos com quarto de empregado, onde a empregada mora na casa. Isso a gente naturaliza, a gente acha normal porque a gente cresceu nessa sociedade que é assim. Mas isso, por exemplo, escandaliza os europeus, onde quase não existe empregada doméstica lá. Só os muito ricos têm empregada doméstica, a mão de obra é mais cara. E isso é visto como algo escravocrata para eles também. Só que a gente cresceu nesse ambiente escravocrata e naturalizou isso. Não é porque a escravidão acabou há 130 anos que a gente não tem uma mentalidade, uma cultura e uma estrutura econômico-social escravocrata. Vídeos como essa, situações como essa, só mostram pra gente que a mentalidade elitista, escravocrata, continua prevalecendo. E que o racismo não é algo solto, né? Não é uma coisa que aconteceu aqui, outra ali. É uma mulher que age de forma racista e elitista, a polícia que não bota para frente o processo,
Outras pessoas que talvez não vão dar atenção, vão ter medo de também dar suporte a essa empregada por achar, não, mas a pessoa é rica, não vai dar em nada e papapá. Quer dizer, existe toda uma estrutura social que contribui para que isso continue desse modo. Agora, uma coisa me chamou muita atenção, a forma extremamente consciente e inteligente dessa cozinheira que, ao perceber a situação de racismo, soube perfeitamente como agir, falou de forma educada, você vê que nas cenas mostra que ela não agrediu a moradora em momento nenhum, ela que foi agredida, e liga para a polícia. Quer dizer, é alguém consciente dos seus direitos, alguém que sabe como proceder, é uma pessoa bem formada, você vê até na fala dela, uma pessoa extremamente bem formada, né? E isso é fundamental. Acho que isso mostra pra gente o quanto que é importante os pobres estudarem, os pobres conhecerem os seus direitos, os pobres saberem como é que funciona a estrutura da sociedade. E é por isso que as elites fazem de tudo para os pobres não estudarem. Por isso que as elites não querem, o ex-ministro da Educação falava isso, que a universidade não é para todos. Agora, você imagine se você tivesse uma população bem formada. Você imagine se você tivesse uma população que tivesse passado, ao longo da sua trajetória escolar, estudando sociologia, estudando filosofia, conhecendo o direito, discutindo o racismo nas escolas. Porque o racismo é algo estrutural e sistêmico e muito antigo. Você não vai combater racismo com essas campanhazinhas de televisão. Valorizar a cultura negra, usar o cabelo assim, etc e tal. Ok, isso aí tem a sua importância, mas não é isso que vai modificar a estrutura social racista que a gente tem e elitista. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, isso é um reflexo do que ocorre no Brasil, né? O Rio de Janeiro não é diferente do Brasil nesse sentido. Sociologia só tem, eu sou professor de sociologia, no terceiro ano do ensino médio, filosofia só tem no primeiro ano do ensino médio. Nas escolas particulares continua tendo, na maioria, pelo menos, das escolas particulares, principalmente aquelas mais caras, né? Aquelas que vai formar as futuras elites. Então, você está tirando a oportunidade dos mais pobres de ter justamente esse tipo de conhecimento que essa cozinheira aqui teve. Essa consciência do que é o racismo, consciência de como proceder. Porque eu ensino para os meus alunos como proceder. Pega a câmera e filma, racismo é crime, denuncia, se ocorrer situação tal, se a polícia te abordar tem que ser de determinado jeito, não pode ser de qualquer jeito, não pode sair botando a mão no seu bolso. Enfim, os professores, os alunos tendo acesso a esse tipo de conhecimento nas escolas, não é que vai impedir que socorra, mas vai botar mais medo. Se você sabe que a população está mais informada, conhece melhor os seus direitos, os racistas, os elitistas vão pensar um pouco melhor antes de ter uma atitude desse jeito, por mais que continuem sendo, vão ter um pouco mais de medo de agir desse modo. Por isso é tão importante lutar para, por exemplo, se revogar esse novo ensino médio, que na verdade é um retrocesso ao que se tinha lá no período da ditadura, onde você tem o ensino tecnicista, onde particularmente sociologia e filosofia foram atacadas, né? É importante que seja revertido esse tipo de coisa, e é importante que discuta isso, né? Em sala de aula, é importante que a sociedade discuta isso o tempo inteiro, e que os racistas elitistas sejam punidos severamente. Isso não pode deixar passar, né? Isso não é um detalhe, isso não é um fato isolado, não é uma questão moral isolada daquela pessoa. A lógica racista, elitista, ela está na nossa sociedade, né? Tanto que não são só pessoas de elite que vão reproduzir a lógica racista. Você vai ter também pessoas, às vezes até das camadas populares, reproduzindo essa mesma lógica racista, até porque muitas vezes essas pessoas não têm condições de que elas também são negras. Porque aí depende de você ter uma discussão, de ter conhecimento da história, ter conhecimento de sociologia para ter ciência desse tipo de coisa, né? Então, só com pressão política, só com conhecimento, né, sobre esses fenômenos é que a gente vai conseguir combater isso e combater de forma severa, né? Não é combater individualmente, combater estrutura racista. Porque isso só vai mudar quando você reduzir a desigualdade gritante que tem entre brancos e negros no Brasil. Não adianta fazer conscientização daqui, dali, etc e tal, enquanto o negro for pobre, vai ter racismo. O X da questão é esse, né? Malcolm X foi um grande líder americano, negro, dizia o seguinte, que não adianta nada o negro poder entrar numa lanchonete, como se lutava antes, né, para os direitos civis, para que os negros possam frequentar os meios locais. Aí Malcolm X dizia, olha, não adianta nada você poder frequentar uma lanchonete se você não tem dinheiro para comprar um hambúrguer. E essa é a questão central. O racismo está aí. O racismo na estrutura de impostos, onde o branco paga menos imposto que o negro. E não é necessariamente pelo fato de ser branco, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser rico. Cobra-se mais imposto dos pobres do que dos ricos. Por que os pobres não se revoltam com isso? Os pobres não sabem disso. E os pobres são, em sua maioria, negros. Então os negros pagam mais imposto do que os pobres. E os ricos, né, boa parte dessa elite que é branca, né, quase sempre, dizendo que paga muito imposto, papapá, não é coisa nenhuma. É porque ele tem condições
de divulgar essas ideias, coisa que a população mais pobre não tem. Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho outro vídeo lá no meu canal onde eu mostro uma reunião de condomínio com o comandante da Polícia de São Paulo, lá no bairro Jardins, né, esse mesmo bairro de Jardins, onde eles mostram todo o seu elitismo, toda a forma depreciativa como eles veem os pobres. Né? Convido vocês aí lá, o título, se eu não me engano, é Como os ricos veem os pobres. Né? Tá lá no meu canal para quem quiser ver esse vídeo também. Pedi vocês curtir esse vídeo aqui, comentar, compartilhar para quem quiser, quem vocês acharam que vão se interessar por esse vídeo, e se inscrever no meu canal, que o link fica aqui embaixo também, para a gente fortalecer os canais de esquerda, os canais progressistas aqui no YouTube, que ainda é, como a gente sabe, dominado pela direita. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço. Até semana que vem.